Fala, investidor! Tudo bom com você? Aqui quem fala é o Daniel Varenga, o investidor raiz, e hoje nós vamos para mais um vídeo direto ao ponto, onde eu vou falar sobre as ações da Movida. Recentemente a Movida reportou resultado referente ao primeiro trimestre de 2023, então aqui vai mais uma análise atualizada para você saber se vale a pena ou se não vale a pena investir em Movida. Só que antes de entrar nesse conteúdo, eu já vou logo te convidando para você se inscrever no canal, ativar as notificações para você ficar sabendo sempre que eu lançar vídeos novos. Lembrando que nós estamos em temporada de divulgação de resultados, então sempre vai ter um conteúdo novo aqui de alguma nova empresa. Então, para você não perder nenhum conteúdo, é só você se inscrever no canal. E além disso, não se esquecer de deixar a likezera para poder dar uma força aqui pro Raiz, para a gente continuar crescendo, beleza? Então agora, sem mais delongas, vamos para a análise da Movida aqui na tela do meu computador. Bom, tô gravando dia 2 de maio, o mercado ainda não abriu, pós-feriado. Vamos aí pro primeiro pregão hoje, pós-feriado. Se a gente pegar no ano, a Movida está subindo quase 20%, é uma bela alta. E nos últimos 12 meses, uma queda de aproximadamente 49%. Então, será que é uma oportunidade Movida nesse preço? Tem muito potencial de valorização? Deixa aqui para mim nos comentários qual que é a sua opinião sobre a Movida, beleza? Bom, Movida, acredito que você já deva conhecer a empresa do setor de aluguel de veículos. Código de negociação MOV3, então ela só tem ações ordinárias e ela tem um tag along de 100% nessas ações. Entrando aqui na posição acionária, nós conseguimos ver que tem um pouquinho de ações em tesouraria. Sempre gosto de ver, né, quando a empresa tem ações em tesouraria. É sinal que em algum momento ela recomprou, e quando a empresa está recomprando, né, é uma forma de gerar valor para os seus acionistas, e ao mesmo tempo também, quando ela está com esse processo de recompra aberta, é porque ela está identificando que as ações estão atrativas. Entrando aqui nos destaques financeiros já do primeiro trimestre de 2023, nós conseguimos ver aqui o seguinte, tá? A receita continua crescendo forte, né? A receita crescendo quase 42%. Então é realmente uma empresa de crescimento forte. Trimestre a trimestre ela vem apresentando um crescimento bem robusto aqui nas suas receitas. Quando a gente pega no quarto trimestre, né, o primeiro trimestre de 2023 contra o quarto de 2022 já não cresceu tanto, né? Então ela está dando uma desacelerada se a gente comparar com o período anterior. Mas olhando aqui para o EBITDA, a gente consegue ver que mesmo com crescimento de quase 42% na receita, o EBITDA ficou 1,4% a mais. Então o EBITDA cresceu bem pouco. A gente consegue ver também que essa parte que está em roxo é o EBITDA, né, de seminovos. Tudo que está em roxo é receita, EBITDA dos seminovos. Seminovos é uma operação de revenda, né? Ela precisa trocar, atualizar a frota. Então, quando o carro ele vai ficando mais depreciado, digamos assim, a Movida vai lá e vende para ela recomprar e tá sempre com uma frota mais atualizada possível, né? Com os carros mais novos possíveis. Então, a gente consegue ver, né, que aqui a receita, né, mais ou menos metade da receita vem dessa venda desses veículos, mas quando a gente olha para o EBITDA, 1,4 bilhão da receita veio da venda, mas na hora que a gente olha dentro do resultado do EBITDA, isso aqui praticamente não considera nada, né? E a gente consegue ver também que saiu de 204 milhões a parte do EBITDA aqui de seminovos para 86. Tá? Vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente, mas é um ponto de atenção para você entender um pouco melhor o que você deve esperar da Movida, tá? E quando a gente vai para o EBIT, aqui nós já conseguimos ver uma queda de 25%, né? Então, que é um ponto de atenção. Quando a gente desconta a depreciação e amortização, quando ela tá vendendo os veículos, vai entrando ali a amortização, teve vários ciclos. Ela pegou um ciclo de carro mais barato, vendeu mais caro, e depois os carros subiram, e agora o preço está estabilizando, está baixando e estabilizando. Então, esses carros que ela comprou mais caro, entra assim uma forte depreciação aqui no resultado. Então aqui já consegue ver que o EBITDA caiu 25%. Mas o ponto mais negativo, né, que é o principal ponto de atenção aqui no momento, é o lucro líquido. A gente consegue ver que o lucro líquido caiu 92%. Então ela saiu de um lucro de 258 milhões para um lucro
de 21 milhões. Então, assim, o lucro da empresa tá indo todo embora, né? Daqui a pouco eu vou comentar mais sobre isso, então continua aqui comigo no vídeo. Bom, agora eu vou entrar aqui nos principais indicadores da Movida. Eu costumo sempre dizer que não existe regra fixa com base em nenhum indicador, mas eu sempre passo um parâmetro para ficar mais fácil para você entender a minha análise. Só que antes de entrar nesses indicadores, eu tenho um recado importante para você que quer acelerar os seus resultados rumo à liberdade financeira. Se você quer construir uma carteira vencedora para você já estar vivendo de renda em um período de aproximadamente 10 anos, eu vou estar te convidando para o meu programa de consultoria. Dentro do meu programa, eu definitivamente pego na sua mão e te ajudo a chegar nos seus resultados mais rápido. Eu vou fazer uma análise da sua carteira de investimentos e vou te entregar uma nova carteira totalmente personalizada. É uma carteira que vai de acordo com o seu perfil de investidor, de acordo com a sua realidade e de acordo com os seus objetivos. A única coisa que você vai precisar fazer é copiar e colar essa carteira e colocar o dinheiro para trabalhar. Então, se você quiser participar, o primeiro link vai estar na descrição desse vídeo. É só você clicar e entrar em contato comigo via WhatsApp. Eu vou ver também se eu peço para o editor deixar um QR Code aqui na tela, caso você queira mirar o QR Code com a câmera do seu celular, beleza? Então vamos continuar aqui a análise. Cotação do dia 28/4 de 2023, ela estava R$ 8,61, valor de mercado aproximadamente 3 bilhões. Então é uma empresa pequena na nossa bolsa, né? O que a gente chama de small cap. Eu considero até 5 bilhões empresas pequenas. Esses ativos eles têm um potencial de retorno maior, né? Uma empresa menor consegue crescer muito mais se a gente comparar, por exemplo, uma Ambev da vida, uma empresa que já é gigante. Então a empresa tem mais potencial de crescimento, ao mesmo tempo as ações são bem mais voláteis, né? Tendem a ser mais voláteis. Então ocorre também que são ativos mais arriscados, beleza? Dívida líquida sobre EBITDA de 2,1. No momento essa dívida está equilibrada, tá? Geralmente quando vai passando de 3 é um ponto de atenção, mas vale ressaltar que nós estamos em um cenário de juros mais alto, então essa dívida de 2 vezes, não vou falar que é uma dívida estourada, mas impacta, né? Já começa a ter um impacto relevante nos resultados da empresa em um cenário, né, que a Selic de quase 14%, então a dívida começa a fazer um efeito mais pesado nos resultados da empresa. Eu vou comentar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Liquidez corrente de 1,70, isso mostra que para cada R$1 que ela tem no passivo circulante, ela tem 1,70 no ativo circulante. Então, no prazo de 1 ano, ela tem uma certa liquidez aqui para poder cobrir os passivos. Dividend yield de 15% é um dividend yield muito bom, tá? Geralmente, quando eu vou investir pensando em dividendos, eu gosto de receber pelo menos 6%. No caso da Movida, está um dividendo bem alto. Também vale ressaltar que as ações tiveram uma queda forte, né? O indicador dividend yield ele também é calculado com base no preço da ação. Então, quando o preço dá uma bela despencada, esse dividend yield ele fica mais alto. Então, tem que tomar cuidado, né? Eu costumo até dizer, para não ficar comprando ações olhando só para o dividend yield. Entrando aqui também no ROIC, que é um indicador para a gente medir a rentabilidade, é bem interessante, tá? Se você for analisar os resultados da Movida, você analisar o ROIC, tá? Porque o ROIC é o retorno que a empresa está gerando ali com a sua atividade core, né? Com o aluguel de veículos. A gente costuma dizer que é o lucro operacional da empresa frente ao capital que está sendo empregado no negócio, que é o capital do sócio, mais o capital de terceiros que vem através de empréstimos. Então, esse ROIC, em tese, ele tem que ser superior ao custo de capital da empresa, porque aí sim ela vai fazer sentido. Por quê? Porque a Movida é uma empresa que cresce tomando crédito. Então, ela tem que ter um retorno das operações que seja superior à taxa de empréstimo que ela está pagando, tá? Em uma próxima apresentação, em uma outra análise, eu vou trazer esse gráfico aqui, tá? Mas é importante você ler, você acompanhar o ROIC da Movida, beleza? 12% é sim um bom ROIC, quanto mais elevado, melhor, tá? Geralmente eu gosto de empresas com pelo menos 10% em ROIC. No momento ela tá com ROIC sim acima do custo de capital, tá? Mas ela já teve um spread maior, esse spread está diminuindo com esses juros mais alto. Margem líquida
líquida de 3% é uma margem baixa, tá? Geralmente, quando eu vou investir em empresas, eu gosto de empresas com pelo menos 10% em margem. Empresas que têm margens muito apertadas, geralmente estão em setores que não têm uma certa vantagem competitiva muito duradoura para longo prazo. Quando vem um período mais incerto, elas acabam sofrendo mais. São empresas que tendem a estar em setores com uma concorrência maior. Então a margem é um ponto que eu gosto bastante de analisar e no caso aqui da Movida está bem abaixo do que eu gostaria de ver, que no caso seria pelo menos 10%. Olhando para preço, hoje ela está valendo 10 vezes lucro. É um preço ok, tá? Abaixo de 15, quanto mais abaixo, mais barata a empresa está. Mas a gente tem que lembrar que o preço, né, indicador preço dividido pelo lucro. Se o lucro cai, esse PL sobe. E a gente consegue ver que tem 2 trimestres consecutivos que, se comparados com períodos anteriores, o lucro da Movida caiu mais de 90%. Então tem que tomar cuidado, que pode ser um barato que pode sair caro aí para você, beleza? Entrando aqui no histórico de lucros e proventos, nós conseguimos ver aqui que a empresa que tem consistência em apresentar lucro desde quando ela entrou na bolsa, isso aqui é um ponto bem positivo para o negócio, vem pagando dividendos também com consistência. O ano de 2021 foi um ano fenomenal aqui para a empresa, né? Olha só o tanto que o lucro da empresa cresceu no ano de 2021 e 2022 ele começou a voltar para o patamar que costumava ser o normal da operação da empresa, né? Então eu vou comentar um pouco sobre isso daqui a pouquinho, na hora de concluir, vai ficar tudo muito mais claro aí para você, então continua aqui comigo. A gente consegue ver também que ela, apesar do resultado 2022 ter piorado bastante, pelo menos nos últimos trimestres de 2022, ela ainda pagou muitos dividendos, né? Então esse aqui é um ponto de atenção. A empresa, na minha visão, se ela espera que ela vai passar por um período de turbulência maior, que ela está vendo no horizonte que ela vai ter uma certa dificuldade nas suas operações, o ideal é realmente a empresa preservar o caixa, né? Distribuir uma parcela menor, em vez de pagar muitos dividendos e depois passar por uma situação complicada. Entrando aqui no histórico de cotações, nós conseguimos ver que a cotação está bem parecida de quando ela abriu o capital lá atrás, né? Lá em 2017, ela chegou a pegar um período de alta muito forte aqui, né? Começou perto de R$5 as cotações, depois chegou a bater próximo de R$20, aí veio a pandemia, derreteu, aí depois virou um foguete de novo. Então é aquilo que eu já falei, né? Empresa menor é bem volátil, né? Digamos assim. Então é importante você saber o que você está fazendo quando vai investir nesse tipo de empresa, porque pode desvalorizar em 50% fácil em um período de menos de um ano. Então se você não está preparado para isso, a chance é que você vai tomar algum tipo de decisão errada, tá? Então toma cuidado com empresas menores, principalmente com esse perfil aqui da Movida. Bom, agora eu vou entrar no histórico dos resultados da Movida desde 2015 até o consolidado dos últimos 12 meses, já levando em consideração o resultado atualizado do primeiro trimestre de 2023. Você que está me acompanhando aqui até agora, se está gostando desse conteúdo, não se esqueça de deixar likezera, clica aí no botão de curtir e eu vou deixar também um brinde aqui na descrição desse vídeo. Você vai ter o link para você ter acesso ao meu curso gratuito. Nesse curso eu te ensino a forma mais fácil e segura para você iniciar seus investimentos na Bolsa de Valores. Você ainda ganha uma planilha para fazer gestão da sua carteira de investimentos. Tudo isso totalmente gratuito, então é só clicar e destravar o acesso. Então vamos finalizar aqui. Bom, a receita da Movida cresceu todos os anos. Conforme eu falei, é uma empresa de crescimento muito forte, né? Saindo de 1 bilhão para 10 bilhões, né? Então um crescimento sensacional, todos os anos crescendo, muito bom. Quando a gente olha para o EBITDA, também o mesmo perfil. O EBITDA saiu de 253 milhões para 3 bilhões e meio, né? Batendo o recorde tanto na receita quanto no EBITDA. O único ano que ela não cresceu o EBITDA foi 2020, mas foi uma queda pequena, digamos assim, né? Não foi uma queda muito relevante aqui no EBITDA. Já quando a gente olha para o lucro, o melhor ano da empresa foi 2021, 2022 o lucro já piorou e nos últimos 12 meses piorou
mais ainda, né? Então ela está começando a chegar num patamar de lucro que está ficando parecido com 2019, ainda um lucro consideravelmente superior, né, ao de 2019, mas a gente consegue ver aqui uma grande questão que vem da parte das margens, né, principalmente olhando para a margem líquida. Então, o que acontece? A margem da Movida, a gente consegue reparar até antes da pandemia aqui, olha, era mais ou menos aproximadamente 5%. Tinha ano que é 2, 3, 6. Então, vou colocar aqui aproximadamente 5%. Na hora que veio a pandemia, principalmente o ano de 2021, foi quando os carros deram uma inflacionada. Então, essa operação de seminovos, geralmente a empresa não ganha dinheiro ali. Isso é só para ela dar manutenção na frota. Só que sem querer isso aí acabou beneficiando a empresa, porque ela tinha comprado carro num preço, na hora que foi revender os carros tinham inflacionado, ela foi lá e teve um ganho de capital com a venda desses carros, mas isso não é comum. Então a gente consegue ver, né, que as margens da empresa, a margem EBITDA cresceu muito, né? Olha só, a margem rodava perto de 20, foi para casa dos 40% aqui, ó, 39, quase 40, agora já está diminuindo, 34%. A margem líquida, conforme eu falei que rodava perto de 5, subiu para 15, mas agora a gente já consegue ver a margem voltando para 3%. Então ela não vai ter mais esse benefício, porque ela pode até ter uma receita com a venda desses veículos, ela vai ter receita, mas essa receita não gera lucro operacional, não gera lucro líquido. Se gerar, é muito pouco. É uma empresa que a gente tem que ressaltar, que é a empresa de aluguel de veículos, ela ganha dinheiro alugando veículos, terceirizando frotas para a empresa, então é ali que ela ganha dinheiro. Então esse fator da operação de seminovos fez com que ela ganhasse dinheiro, mas isso não é normal. Então a gente já consegue ver que apesar da receita estar no recorde, o EBITDA está no recorde, o resultado dela está bem inferior, por exemplo, ao de 2021, que quando ela estava com uma margem que não é condizente com o negócio da empresa, né? O normal da Movida é uma margem baixa. Então aqui é mais uma sacada. Sempre que você for analisar uma empresa, repara as margens no histórico do tempo, porque se você vê uma distorção muito grande naquela margem, pode ter certeza que está acontecendo algum efeito não recorrente. Você não deve tomar suas decisões de investimento com base em efeitos não recorrentes, porque isso, como o próprio nome diz, não recorrente, não vai ficar acontecendo o tempo todo. A tendência é uma hora o negócio voltar à sua normalidade, tá? E só para concluir, o que foi positivo aqui? O resultado do primeiro trimestre de 2023, na minha opinião, foi um resultado bem ruim, né? Lucro caiu 90%, não tem jeito de dizer que foi bom, mas teve um ponto positivo que ela deu uma reduzida na dívida líquida. Olha só, a dívida líquida que estava quase 11 bilhões, caiu para 7,4. Me parece por causa disso que o mercado gostou do resultado, as ações deram uma certa valorizada, então ela diminuiu a alavancagem, tá? Por quê? Porque ela tá vendo, né? Período de juros alto, ficar com uma dívida estourada, normalmente ela trabalha com essa dívida mais alta mesmo. Se a gente pegar um período de juros baixo, dívida mais alta, beleza, ela consegue rentabilizar muito bem. Agora, se a gente pegar um período que o juros sobe muito, o negócio vai ficando cada vez mais insustentável. Então a empresa aproveitou aqui para diminuir a dívida líquida, a gente consegue ver que essa dívida líquida diminuiu e, consequentemente, a alavancagem da empresa também diminuiu. Então isso foi um ponto positivo, porque se você reparar aqui, até 2019, olha o resultado financeiro dela aqui, quanto que ficava? Aproximadamente 150 milhões negativo, 160, 170. Em 2022, esse resultado financeiro foi para 1,7 bilhão. Então, outra coisa que está destruindo a margem da empresa é o resultado financeiro. Uma coisa é a empresa trabalhar alavancada com uma taxa de juros de 2, 3, 4, 5%, 6% ao ano. Outra coisa é você estar com um endividamento alto e um cenário na taxa de juros de quase 14% ao ano. Então, é um outro cenário, né? Então, vendo isso, a empresa, na minha opinião, foi inteligente em reduzir essa dívida. Vamos ver como vai ficar o resultado financeiro nos próximos trimestres, se ela vai conseguir, de fato, dar lucro, né? Porque ela tá dando lucro, tá, mas nos últimos trimestres é um lucro de irrisório, né? Digamos assim, um lucro irrisório. Então ela tem que voltar a apresentar um lucro considerável, senão as ações vão, ó, ladeira abaixo, beleza? E só para concluir aqui, né, o fluxo de caixa, eu vou passar aqui, não vou trazer o de 2023, vou esperar fechar o fluxo de caixa de 2023, mas é uma empresa que a gente consegue ver que trabalha com fluxo de caixa operacional negativo
tá? Porque o dinheiro que vai entrando, ela vai usando para aumentar a sua frota. Ela cresceu muito a frota nos últimos anos, então ela estava trabalhando com fluxo de caixa negativo, tá? Isso aqui é um ponto de atenção. Qual que é a minha opinião aqui sobre a Movida? A empresa é ruim, Daniel? Não vou falar que é ruim. A empresa, poxa, praticamente todos os anos crescendo o EBITDA, tá sim fazendo uma boa gestão, mas eu particularmente, né, não gosto de empresas que têm margens baixas, né? É aquela combinação que eu gosto muito de ressaltar: margem baixa e dívida mais alta. Agora ela deu uma diminuída na dívida, mas ainda é um patamar alto se a gente parar para pensar no atual cenário. Então eu particularmente não gosto, tá? Empresa que só cresce com dívida, fluxo de caixa operacional negativo, faz parte do negócio, tá tudo certo, mas eu não gosto, então eu não investiria. Vou falar que é uma empresa horrível? Não. Principalmente em períodos de juros mais baixos, se a empresa sobreviver, passar por esse período sem perder muito valor, né, ficar dando prejuízo atrás de prejuízo, as ações podem sim voltar a dar uma decolada, porque a empresa realmente está conseguindo crescer muito operacional, mas o resultado financeiro está esmagando o lucro da empresa. Então a gente tem que ver como que ela vai performar nesse cenário de juros mais altos, se ela vai conseguir passar bem por esse período. Na hora que baixar, se ela conseguir passar, ela vai conseguir entregar uma certa valorização. A tendência é essa, porque é uma empresa que beneficia muito dos juros mais baixos. Então você tem que entender que é um ativo mais cíclico, beleza? Então minha opinião é essa. Se você gostou dessa análise, compartilha esse conteúdo com seu amigo que está ali pensando em investir na Movida, não sabe o que vai fazer com as ações, se compra, se vende, e deixa aqui nos comentários se ficou alguma dúvida sobre o conteúdo. Tô de olho aqui nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.